Doutor, o senhor pode continuar, por favor. Muito obrigado, excelência. Senhor Luiz Adriano, eu vou retomar aqui onde parei. O senhor alegou que o Celso mandou paralisar as atividades da empresa, alegando que o local não estava adequadamente higienizado. Então, o que o senhor entende por paralisação? É a minha primeira pergunta. E se essa paralisação, na verdade, seria apenas um retardo do início dos serviços na manhã até a regularização dessas questões? Sim, doutor. Você não pode iniciar uma atividade se o frigorífico estiver sujo. Então, lá tem um pedaço de carne de ontem na tua máquina. Tem que paralisar, limpar e depois recomeçar a atividade, é isso? Não, doutor. Não é isso, não. A paralisação se deu porque na vistoria dele, ele achou que não estava a higienização de acordo. Certo? Não é um pedaço de carne que vai paralisar uma empresa. Não é? É isso que ele fez naquela ocasião. É normal, então, atrasar o início de uma atividade até que se regularize uma situação pontual que se coloque numa indústria desse porte. Paralisando uma empresa inteira, não. Não, mas veja. Poderia ser naquele ambiente aonde foi relatado. Tá, então é exatamente esse o conteúdo da minha indagação. O que o senhor entende por paralisação? Por exemplo, os funcionários chegaram a ir embora do local por uma questão que tenha sido apontada nesse contexto dos autos? Eles saíram fora da fábrica e ficaram dentro do refeitório. Sai da fábrica, fica 15 minutos lá fora até regularizar, até alguém trocar a lâmpada, até alguém limpar a coisa e depois volta, é isso? Não foi nem 15 minutos, doutor. Foi meio dia de serviço. É um tempo bem estimado, não é 15 minutos, não. Zé, o senhor falou meio dia de serviço. De que ocorrência o senhor está falando exatamente? Eu tenho informação aqui de que teve uma queda de energia elétrica em alguma ocasião, e nessa ocasião, sim, houve uma paralisação relativamente grande. O senhor está falando dessa situação, ou você está falando que ficou meio dia parado por causa da troca de uma lâmpada? Por exemplo, utilizando o seu exemplo. Nenhum e nem outro que o senhor está me perguntando. Então, relate ao juízo. Sucedeu quando eles falaram, quando o doutor Celso falou, que teria que parar a empresa para fazer a higienização. Hoje, doutor, se isso acabar uma energia hoje, aqui com nesse exato momento, você paralisa a fábrica. Os funcionários saem para fora, até que você normaliza a situação. Houve, nesse caso aqui, alguma queda de energia elétrica, alguma ocasião que tenha ocasionado a paralisação das atividades, conforme o seu relato? Nesta ocasião, não. Não nessa ocasião. Perguntando se houve alguma. Não, alguma houve. Em algum momento houve, mas não nessa que nós estamos falando. Então tá. E o senhor então está dizendo que ficou parado meio-dia para higienizar a empresa, é isso? Exatamente. E o senhor consegue comprovar essa paralisação? Consigo comprovar de que forma? Não tem como comprovar. Foi ele que mandou parar. Sim, mas você consegue provar que foi paralisado por meio-dia? Por causa de uma questão de higiene? Não? No tempo passado eu não filmei, eu não gravei, eu não fiz nada. Não tem como. Você não filmou e não gravou, mas você tinha orientação de assim proceder por uma amiga do proprietário da empresa? Isso é o senhor que está dizendo, doutor. Eu não entendo. Ele nunca disse que ele tinha obrigação de assim proceder. O senhor está afirmando isso? Não, estou indagando a testemunha. Ah, tá. Pois não, o senhor pode... O senhor pode responder aí se o senhor tinha essa orientação? Pode repete, por favor. Desculpa, excelência. Eu indagaria então a testemunha se ela tinha, a partir daquela informação de que alguém da Polícia Federal recomendou ao senhor... A quem mesmo que era? A quem que a Polícia Federal recomendou? Estou perguntando ao senhor. A quem que a Polícia Federal recomendou que passasse a investigar, passasse a procurar a Polícia Federal sobre eventuais irregularidades? Isso daí, quando aconteceu isso daqui, a Polícia Federal nem estava no nosso plano ainda. Nessa época que o senhor está dizendo do fechamento, do frigorífico para limpeza, ela nem passava na nossa cabeça, mas estava apenas iniciando o processo de propina aí, que eles estavam forçando nós a pagar. Então aí nem, olha, nessa época nós nem pensamos na Polícia Federal, sabe? Entendeu? Uhum. O senhor afirmou que, como contraprestação, no início o Menon começou a levar carnes, e que em algumas ocasiões Menon pegou hambúrgueres, picanhas e filé mignon, e que Celso também levou picanhas.
Talvez o senhor já tenha respondido, mas eu não me recordo. Quantas? De quantas picanhas está falando? Doutor, isso já faz tempo, mas era mais de uma. Mais de uma, mas era mais de 100? Não, a região, o senhor daí, o carro dele não comporta levar aquilo, ele teria que vir com um caminhãozinho grande, sabe? Tá. Mas eu garanto para o senhor que era mais de uma. Se era 3 ou 4, a gente não lembra das ocasiões. O Madeiro possui câmeras de segurança? Daquele local, aonde eram pegam as carnes, não, porque fica dentro de uma câmara de resfriado. E a empresa tem controle de saída das carnes? Na época, a gente fazia uma baixa manual. Como que se dava essa baixa no sistema? Como se fosse uma retirada, um desperdício, vamos dizer assim, para não constar como para quem foi entregue. O senhor conversou com o senhor Daniel Gouveia Teixeira a respeito dessa situação antes da deflagração da Operação Carne Fraca? Daniel, eu não estou lembrado do nome dele. Quem seria o Daniel? Desculpa. Daniel Gouveia Teixeira, o senhor conhece? Não, pelo nome não estou lembrado quem é. O senhor se recorda de algum Daniel que atue no mapa? Não, eu não conversei com o Daniel. Não lembro, não conheço ele. O senhor falou que antes era gerente de produção, no final de 2016. E agora o senhor afirmou que é diretor e sócio da empresa. O fato... Hã? Sim. O fato de o senhor ter se tornado diretor da fábrica e sócio, tem alguma coisa a ver com essa operação, com alguma coisa que o senhor tem assumido nesse processo? Não, senhor. Por que o senhor se tornou diretor? Pelo tempo de casa que eu tenho, eu trabalho hoje já com o dono da Rede Madeiro há 17 anos. Eu acabei de mencionar que antigamente ele era madeireiro, eu trabalhava com ele, fechou as madeireiras dele, montou um restaurante, eu voltei a trabalhar com ele, pelo tempo de confiança que ele tem comigo, me tornei diretor e ele me cedeu uma parte da empresa onde eu virei sócio. Quando o senhor trabalhava no ramo de madeira com ele, o senhor era sócio dele? Em uma empresa, sim. Em uma das empresas, sim. Em qual empresa? Pode declinar? Marine Box. O que fazia essa empresa? Agenciamento e exportação de madeira. Essa era a principal empresa do senhor Durski? Na época ele tinha a madeireira, a agência de exportação e os restaurantes que eram poucos. Era um restaurante Prime, Durski, alguns que tinha em Curitiba ali. Essa empresa já foi investigada? Não sei dizer para o senhor, mas na época eu estava não. Porque... Tá. Bom, o senhor afirmou que o senhor Sandro Crespim, me corrija se eu estiver equivocado, era o médico veterinário da empresa, terceirizado na época. Exato. E ele dizia que as exigências das RNCs feitas por Celso Menon eram irregulares. Alguma vez o senhor formalizou qualquer documento no sentido de que essas RNCs eram irregulares? Não tinha como, doutor? Para quem que nós ia denunciar? Não sei, estou perguntando ao senhor. Pois é, mas nós não tínhamos para quem denunciar. Se nós denunciássemos para a doutora Maria, ela também ia fazer a coleta de carne lá na empresa. Não tinha para quem nós fazer um documento e entregar. O senhor denunciou isso para a policial federal Ana Cláudia? Ou não, alguém que... Eu denunciei para ela. Denunciei para a polícia, para o doutor, para o delegado que estava no plantão, quando eu fui relatar o ocorrido. O senhor Sandro comparecia com que frequência na empresa? Uma vez por semana. E ele trabalhava em outros lugares simultaneamente? Eu acho que sim. Eu acredito que ele trabalhava em outras empresas, porque o RNP ele atende vários frigoríficos. Tá, agora, as RNCs eram referentes à qualidade da carne, ao produto animal ou à questão de higiene? Doutor, a qualidade da carne não, porque a gente recebe o laudo de outro agente de inspeção ou de outro fiscal que nos envia a carne que é liberada, seja Mato Grosso, seja qualquer parte do Brasil. Ele tem um laudo para sair de lá e aprovado, né? Quanto ao produto acabado, processamos, se você processa um produto bom, você vai tirar um produto muito bom também. Isso também não ia
afetar nada. Seria a outra pergunta, qual era? Então não é a qualidade da carne, é questão de higiene, né? Não, aí a higiene é o seguinte, a higiene é o que foi nos passado, que a paralisação se deu a isso. Claro, as RNCs eram sobre higiene. Veja lá, a equipe de higienização trabalhava durante o dia e durante a noite para fazer o trabalho de higienização, como funciona em qualquer frigorífico. Tá, então as RNCs não eram sobre a qualidade da carne, era sobre a higiene, é isso? Não estou falando sobre o mérito dela, tá? Então, e qual é a qualificação do senhor Sandro? É VT, responsável técnico. Veterinário. Sim. Então, qual que é a qualificação do Sandro para falar sobre a RNC relativa ao problema de higiene? O Sandro, na verdade, como responsável técnico, ele tem que responder as RNC para o Ministério. Ele é a única pessoa que pode e deve responder. Nós não temos acesso a isso. Isso cabe ao RT. Ok. O senhor afirmou que atualmente o responsável pela fiscalização na sede do frigorífico é um fiscal de sobrenome FAO, é isso? Quando a gente veio para cá, sim, na época era ele, porque agora ele já está aposentado. Eu vou ler aqui o relato do senhor. Que este fiscal nunca pediu ou exigiu qualquer vantagem indevida para qualquer pessoa da empresa. Que ele sempre orientou a empresa a regularizar o que era necessário e atuar dentro dos padrões legais e normativos. Quais eram essas situações que precisavam de regularização que o senhor menciona? Então, assim, isso depende muito de uma questão de fluxo, sabe? Cada fiscal que vem na empresa fazer uma inspeção, uma auditoria, ele tem um ponto de vista. O que cada fiscal respeita isso e nos orienta. E de que forma que ele te orientava? Tudo que ele exigia para nós, a gente corrigia e fazia de acordo com o solicitado pelo fiscal. Tá. E o fiscal FAO alguma vez emitiu alguma RNC contra Madeiro? Sim, eu acredito que ele deve ter emitido. Eu não sei quantas, mas deve ter emitido. Não sei. E qual é a diferença entre as RNCs emitidas pelo senhor Celso e pelo senhor FAO? Doutor, eu não lembro de cabeça as RNC que o doutor Paulo emitiu. Eu sei que de repente uma, ou sei lá, deve ter emitido, mas eu não lembro disso. Esse é trato. Quantas eram as RNCs emitidas pelo Celso? Pelo Celso, como eu expliquei para o senhor anteriormente, eu não lembro quantas foram. Tá. E também não sabe dizer se está dentro de uma normalidade entre os frigoríficos. Bom, isso daí também eu não fui consultar em outros frigoríficos se isso era uma prática comum ou não. Não falei para o senhor. Última questão. Qual que é a hierarquia entre o Celso e o Menon? Até onde eu via, o Celso era o agente e o Renato Menon o fiscal. Renato Menon exercia uma posição hierárquica superior em relação ao Celso. Melhor dizendo, o Renato Menon mandava no Celso? Sim, porque ele que aprovava as rotulagens, né? Então, ele tinha essa respaldo a mais. Né? Só me ocorreu aqui uma coisa. O que o senhor entende pela autofiscalização? Autofiscalização? Sim. O que se chama popularmente de 102. O senhor tem conhecimento desse instituto? Que na verdade acredito que é o artigo 102 do regimento? Exatamente. O 102 ele existia lá na empresa, sim. Nós tínhamos o 102, conforme a norma exigia do Ministério. Trabalhava lá, assim, dentro do frigorífico. E qual a função do 102 e qual a relação entre o 102 e o agente de fiscalização? O 102, ele é que eu vi lá, ele era um funcionário contratado por nós, na empresa, nós pagávamos o salário dele, que ficava à disposição do Ministério da Agricultura, aonde o fiscal pedia para ele fazer, ou seja, coleta d'água, medir a iluminação dentro da fábrica, conferir temperatura, essa coisa toda que era delegada pelo fiscal, não por nós, porque ele estava à disposição do Ministério. Então, ao passo que o 102 procedia a essa autofiscalização, competia ao agente de fiscalização regular e fiscalizar o 102, é isso? Sim, era funcionário direto deles. Portanto, se tinha uma RNC, ela partia inicialmente do 102. Não, o 102 não tinha esse poder para fazer uma RNC. Mas é ele que constatava uma irregularidade. Bom, aí nesse caso, se ele constatava irregularidade, ele
o agente de fiscalização. Mas como nesse caso o fiscal estava 100% integral no tempo, ele estava junto com o 102. Então, pelo que você está dizendo, o 102 ia lá, informava o agente de fiscalização e a competência do agente de fiscalização era então lavrar a RNC respectiva? Nesse caso, como eu falei para o senhor, eles estavam sempre juntos. Então, eu não sei se ele ia lá informar, porque eles estavam sempre juntos. Dentro do frigorífico, ou seja, na sala do Ministério. Tá bom. Eu agradeço então, excelência, e não tem mais perguntas. Bom, deixa eu virar. Só um instantinho, o senhor vai ter que continuar ainda que já estão falando de carne, rodízio não. Vai lá, doutor. Deu certo aqui? O microfone, né? Só um instantinho. Eu achei que ele era bem mais sensível. Pode deixar aqui que ele pega ali. O senhor só diz quem é o senhor está defendendo. Na defesa de Carlos César. Boa tarde, senhor. O senhor usou vários termos aqui. Um que me chamou a atenção, o senhor falou o termo de coleta dos fiscais. Como funcionava essa coleta? Para que servia essa coleta? Eu ia buscar a mercadoria que estava separada. Mas para quê? Não, a coleta de linguiça para contraprova de água. Doutor, aí para onde que ele levava, o que ele fazia, infelizmente eu não cheguei a acompanhar isso, sabe? Eu só sei que ele pegava da empresa, carregava no carro do Ministério e saía fora da empresa. Aonde ele levava, eu não sei. Não sei se é para casa dele. A coleta que eu entendi que seria para ser feito uma contraprova, alguma coisa assim, essa de excesso de água, de linguiça, seria uma delas? Não, isso daí é uma coleta que vem uma pessoa do laboratório. É essa a pergunta. Não, aí sim, isso daí vem uma pessoa do laboratório, credenciada do Ministério da Agricultura e coleta vários tipos de carne, porção, unidades, porções. Por exemplo, 2 porções de filé mignon, 2 de picanha, 2 de linguicinha, sabe? E leva para fazer exame laboratorial. Quem faziam essas coletas? O próprio pessoa do laboratório. Ele vem com um carro, com isopor, com tudo certinho, para levar congelado e fazer o transporte adequado. Então era rotineiro esse tipo de coleta? Isso aí acontece até hoje, em qualquer frigorífico. É rotineiro, então? Rotineiro. Tá, obrigado. Nada. Agora, a doutora da Maria, né? Gustavo Sartor, pela defesa de Maria do Rocio. Tudo bom, senhor Luiz? O senhor está me ouvindo? Sim? Tá. Qual era a função desempenhada pela Maria junto ao MAPA? A doutora Maria, até onde eu sabia dela, ela é responsável pelo CIPOA do Paraná. Certo. O que um responsável pelo CIPOA faz? Coordena os fiscais. Qual o tipo de coordenação? Doutor, isso aí já não sei explicar para o senhor, não me compete muito essa parte. Eu não, Imaginei. Não tenho muito como... Eu sabia que ela era responsável e chefe de todos, porque os próprios fiscais me dizem que a doutora Maria estava vindo que era a superintendente, que era a chefe. Então eu entendi que era isso, né? Certo. A Maria já esteve lotada como FFA no Madeiro? Desculpa, doutor. Ela já esteve lotada como fiscal federal agropecuária junto ao Madeiro? Não. Não, senhor. Tá certo. O fiscal de Ponta Grossa era o PFAL? Doutor Fal. Certo. Justamente. Ele auxiliou vocês com alguma situação relacionada à exportação? Não. Como foi Ele não feito? nos auxiliou. Não. Ele somente olhou a planta nossa, antes da gente, assim, doutor, quando a gente fez o projeto da planta, a gente apresentou para ele, né, para ele dar um parecer como técnico dele, para ver se deveria mudar alguma coisa ou não. Então, ele olhando o projeto, ele nos disse até, antes de nós começarmos a construir, doutor, que era uma planta que poderia ser habilitada para exportação, porque tinha um bom fluxo.